Estamos aqui na bancada analisando uma TV LED Philco. Qual é o modelo da TV? PH32U20. PH32U20. Essa TV está apresentando o seguinte defeito. Às vezes ela funciona normal e às vezes ela desliga. Ou seja, ao apertar a tecla Power, ela entra no modo ON, fica ligado durante um tempo e em seguida desliga, voltando para o modo Standby. Nós vamos então verificar a tensão de 12 volts fornecida por essa fonte no catodo desses dois diodos. Pode colocar a ponta de prova no catodo dos dois diodos. Olhando no osciloscópio, ajustado em 5 volts e 500 milissegundos, vamos ligar. Ok. Deixa eu pausar aqui para mostrar melhor. Podemos ver que a tensão inicialmente subiu para 12 volts. Esse é o momento onde a TV entrou no modo de inicialização e em seguida ela volta para o standby. E a tensão então começa a pulsar. Então aqui a fonte está em standby. Vamos colocar a TV no modo ON. A gente nota que a tensão sobe para 12 volts e volta a pulsar novamente. Então, nesse momento, a fonte está apresentando defeito. A gente aperta a tecla Power, a TV vai para o modo ON e desliga em seguida, voltando para o modo Standby. Então aqui nós estamos medindo a tensão na saída da fonte de 12 volts. Nós vamos então agora verificar a tensão no primário da fonte, mais precisamente a tensão que alimenta o CI PWM. Então o aluno vai colocar o terra do osciloscópio no terra do lado primário, para a gente fazer as medições em relação ao primário da fonte. Deixa eu só mostrar aqui primeiro o circuito, antes da gente fazer a medição. Então nós temos aqui o circuito integrado PWM da fonte, cuja alimentação é no pino 5. Inicialmente, ele recebe a tensão de partida a partir desses resistores, ó, que estão ligados na tensão de entrada. Então, através desses resistores, carrega este capacitor, que vai gerar a tensão de partida para o pino 5. A partir do momento que o CI começa a funcionar, surge tensão no enrolamento auxiliar, que são esses dois pinos do transformador. Essa tensão será então retificada por este diodo, carrega este capacitor. A tensão gerada nesse capacitor é então transferida para esse capacitor através de um resistor. Bom, nós vamos então agora verificar a tensão de alimentação do CI. A tensão no pino 5 do CI. Vou pedir para o aluno colocar a ponta de prova nesse capacitor que está ligado no pino 5 do CI. Vamos lá, olhando no osciloscópio. Aqui nós temos a tensão pulsando. Abrir um pouco mais a forma de onda para a gente ver. E só mostrar o detalhe. Então aqui nós podemos ver que a tensão sobe até atingir o nível de start do CI, aproximadamente 18 volts. Quando o CI começa a funcionar, ele consome a tensão do capacitor e a tensão cai até o nível de stop. Com isso, o CI PWM desliga e a tensão no capacitor volta a subir, repetindo o ciclo. Vamos lá, podemos ligar a TV. Agora a TV funcionou ou não? Ligou o LED. Então esse é o momento em que a TV funciona, foi para o modo ON e a TV nesse momento permaneceu ligada. Eu vou desligar novamente a TV da rede para a gente ligar de novo. Aqui a TV foi desligada da rede, vamos ligar novamente. A tensão subiu, a TV entrou em standby. Vamos lá, vamos ligar a TV. Ligou. E agora a TV novamente apresentou o defeito. Começa a funcionar e em seguida ela volta para o modo standby. Aparentemente, se a gente observar essa queda de tensão com um pouco mais de detalhe, nós podemos ver que a partir do momento que atinge o start, a tensão cai até o stop. A gente não observa nenhuma mudança de nível de tensão, indicando que a tensão do enrolamento auxiliar está chegando até esse capacitor. Então, provavelmente, a tensão do enrolamento auxiliar não está chegando até esse ponto. Nós vamos então agora medir a tensão gerada no enrolamento auxiliar. Ou, mais precisamente, nós vamos medir a tensão já retificada do enrolamento auxiliar. Deixa eu só mostrar aqui o detalhe antes de você medir. Então nós vimos que a tensão do enrolamento auxiliar gerada nesse pino do transformador é retificada por esse diodo e deve carregar este capacitor com uma tensão DC.
Nós vamos então agora conferir a tensão no catodo desse diodo. Vamos lá, pode colocar a ponta de prova no catodo do diodo. Ok, ponta de prova no catodo do diodo. Observando no osciloscópio, aqui nós podemos ver uma tensão pulsando, gerando um pulso bem agudo. Com essa pulsação, nós observamos aqui os pacotinhos de PWM sobre o capacitor. Como o catodo desse diodo está exatamente no positivo do capacitor de filtro, esses pulsos de alta frequência não poderiam estar presentes aqui, uma vez que o capacitor deveria filtrar esses pulsos, gerando aqui praticamente uma tensão DC. Com esses pulsos de alta frequência, nós já podemos dizer que o capacitor que está ligado nesse ponto está com defeito. Então, olha só, nós medimos agora no catodo do diodo, que está exatamente no positivo desse capacitor. Então, provavelmente, esse capacitor está com baixa capacitância ou com ESR elevada. Para ter certeza que nós estamos medindo exatamente a tensão que está sobre o capacitor, nós vamos fazer essa mesma medição agora pelo lado de baixo da placa, para a gente posicionar o osciloscópio diretamente nos terminais do capacitor, para ter certeza que estamos medindo exatamente sobre o capacitor. Só mostrar aqui o detalhe antes de você medir. Então aqui nós temos o diodo, que acabamos de medir pelo lado de cima da placa. Este diodo está ligado no positivo desse capacitor aqui. Aqui estão os terminais do capacitor. Esse é o negativo do capacitor e esse terminal é o positivo. Vamos então colocar diretamente no positivo do capacitor. Ok. Observando no osciloscópio. Eu vou ligar a TV novamente. E nós temos novamente exatamente os pulsos que medimos no catodo do diodo. Deixa eu colocar aqui o osciloscópio no modo normal e fica mais fácil da gente ver essa pulsação. Olha só o detalhe. Aqui nós temos um pacotinho de alta frequência que é praticamente os picos do PWM gerado no enrolamento auxiliar. Só para observarmos esse detalhe, vamos colocar a ponta de prova no anodo do diodo, que é onde nós temos o PWM. Se a gente observar no osciloscópio, nós temos aqui os picos positivos do PWM, que são retificados pelo diodo, e no catodo do diodo, essa parte de cima dos picos do PWM aparecem sobre o capacitor. Passa agora para o catodo do diodo para a gente ver. Exatamente aqui, ó. Os picos do PWM estão sobre o capacitor, indicando que o capacitor não está filtrando esses pulsos. Ou seja, o capacitor está com defeito. Ou está com baixa capacitância ou com a ESR alta. Só mostrando o detalhe do capacitor. Esse capacitor aqui, ó, onde nós temos aqui os pinos do capacitor. Antes de substituir o capacitor, o aluno pediu aqui para fazer a demonstração de um teste utilizando a onda quadrada do osciloscópio. Então nós vamos fazer o teste desse capacitor para verificar se realmente o capacitor está com defeito. Nós vamos utilizar a onda quadrada do osciloscópio. Estou aqui com um cabinho conectado na onda quadrada do osciloscópio, conectado na ponta de prova do osciloscópio. E o terra do osciloscópio, colocado aqui na ponta de prova, está no terra do lado primário. Então aqui o teste é o seguinte: se ficar um resquício da onda quadrada sobre o capacitor está ruim. Se a onda quadrada for completamente filtrada, ficando apenas uma tensão DC, nós vamos considerar que o capacitor está bom. Capacitores com valores de 10 microfarads para cima, é comum a onda quadrada ser totalmente filtrada, ficar apenas um traço indicando uma tensão DC. Capacitores abaixo de 10 microfarads, vai aparecer as rampas de subida e descida, mostrando a carga e a descarga do capacitor. Então aqui nós vamos fazer o teste em 2 capacitores. Deixa eu mostrar eles aqui na placa. Primeiro nós vamos testar esse capacitor, que é o capacitor que nós vimos que ele está com defeito, e depois nós vamos testar este outro capacitor, que é o capacitor que está ligado no pino VCC do CI. Então vamos lá, coloca a ponta de prova no positivo desse capacitor. Aqui um detalhe, para fazer esse teste, a placa tem que estar desenergizada e os capacitores totalmente descarregados. Então nós estamos lá com a ponta de prova no positivo do capacitor,
Olhando no osciloscópio, nós temos aqui um resquício da onda quadrada. A onda quadrada ela não foi totalmente filtrada, portanto, esse capacitor está com defeito. Passa agora a ponta de prova para o positivo do outro capacitor. Esse é o capacitor do VCC do CI. E aqui nós temos as rampas de subida e descida, mostrando que o capacitor está bom. Esse capacitor do VCC, ele é de menor capacitância do que o outro capacitor. Então, no outro capacitor, a onda quadrada deveria ser melhor filtrada do que nesse capacitor. Então, voltando então a ponta de prova para o capacitor ruim, ok? Nós temos então um resquício da onda quadrada, mostrando que esse capacitor está realmente com defeito. Embora a gente tenha encontrado o capacitor com defeito, medindo os pulsos sobre o capacitor, com esse teste utilizando a onda quadrada, nós confirmamos que o capacitor realmente está com defeito. Apenas como curiosidade, eu peguei aqui o capacitor para fazer o teste da capacitância da ESR. Então a gente observa que é um capacitor de 22 microfarads. Vamos aqui ligar o testador. E aqui ele indica uma capacitância em torno de 20 microfarads e a ESR em torno de 0,15K. Uma ESR extremamente elevada. Aqui nós já substituímos o capacitor. É este capacitor. É um capacitor de 22 microfarads por 50 volts. Nós vamos então medir a tensão no catodo do diodo, onde nós tínhamos, na medição anterior, encontrado um ripple sobre o capacitor. Ok, ponta de prova no catodo do diodo, observando no osciloscópio, ajustado em 10 volts e 500 milissegundos, vamos ligar. Podemos ver que a tensão subiu um pouco acima de 20 volts e caiu em seguida, estabilizando em 20 volts. A TV agora está em standby, vamos colocar a TV no modo on. Ok, a TV ligou. Nós podemos ver que os LEDs acenderam e permaneceram acesos, então a TV permaneceu ligada. E a tensão no catodo do diodo permaneceu estável com aproximadamente 30 volts. Para finalizar, vamos medir a tensão na saída da fonte. Eu vou desligar a TV. Vamos passar o terra para o secundário da fonte. E vamos medir a tensão, deixa eu mostrar aqui, exatamente onde começamos a análise, no catodo desses dois diodos, onde devemos ter uma tensão de 12 volts, tanto no modo on quanto no modo standby. Observando no osciloscópio. Deixa eu mudar o volts div para 5 volts. Vou ligar a TV. Podemos ver que a tensão subiu em torno de 12 volts e permaneceu estável em 12 volts. A TV ainda está em standby. Vamos ligar a TV. Ok, a TV ligou e a tensão permaneceu estável em 12 volts. Com essa medição, nós podemos então encerrar essa análise. Nós vamos ficar por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.